Tá vendo como que ele traciona, ó? Depois que ele dá o início, ele já puxa. Olha lá o risco, ó, primeiro, ó, antes de entrar o corte. Que eu falei pra vocês, é o canal. Eu sei que você tem uma furadeira aí na sua casa. Ela é a nossa primeira ferramenta elétrica. Mas como era antes disso? Com este exemplar, este arco de pôa, eu vou conseguir contar a história que começa há mais de 500 anos atrás, de como tudo começou em furadeiras. E também dizer um pouco sobre restauração de peças antigas, um pouco sobre afiação de brocas e muito mais. Um vídeo super didático e interessante. Vamos conhecer lá na bancada que eu passo em detalhes cada um desses itens. Vamos lá. Gente, então eu vou começar pela história. E fica tranquilo, vai ser uma coisa leve e breve. Vou apenas passar por cima da cronologia, começando dos primeiros exemplares, chegando ao arco de pôa e finalmente as primeiras furadeiras elétricas que a gente conhece hoje em dia. Após isso, eu vou fazer um teste prático no arco de pôa e também mostrar ele em detalhes, falando também sobre afiação e dando dicas sobre restauração e manutenção de peças antigas. Então vamos lá ao início. Qual que foi as primeiras furadeiras, vamos dizer assim? Antigamente, nem a armação de furadeira existia. Como que se confeccionou os primeiros furos? Simplesmente foram feitos brocas, ou seja, uns ferros com algumas pontas para fazer a furação. Mas como que eles iriam girar? Ó, a gente chama hoje de broca, mas antigamente chamava de pôa. É por isso que é o arco de pôa. Por isso chamava esta broca de pôa. E hoje em dia, como que o pessoal chama este tipo de broca aqui? Verruma, que geralmente você vê uma alça aqui. Então, os primeiros contatos do ser humano com furação era apenas um pedaço metálico com uma ponta para fazer o desbaste ali do material. E como você iria rotacionar se não tem uma armação própria para isso? Como eu disse, nesta parte aqui que vai encaixada ali no mandril, no caso, eles faziam uma argola aqui. Então, para brocas de pequeno diâmetro, ou seja, exige pouca força de rotação, você simplesmente com o cabo aqui, ó, você fazia esse movimento de rotação, de torção e executava a furação. Porém, bitolas maiores exigem muita força de torque. Na mão a pessoa não conseguiria. Qual era a solução? Esta mesma argola aqui, ó, que tinha aqui atrás, você passa um cabo. Quanto maior o cabo, maior a sua força para rotacionar a broca. Então esses foram os primeiros exemplares de furação, de furadeira. Daí, por volta de 1500, surgiram os primeiros exemplares de armações para efetuar este giro das brocas. No caso, gente, do vídeo de hoje, o arco de pôa. Os primeiros modelos, esta armação era feita de madeira ainda. Aí depois de um tempo, eles constituíram essa de metal, que eu já vou passar aí depois, como eu disse, os detalhes. A gente está na cronologia, ou seja, passando o tempo. Foram feitas essas em metal. Aí agora vamos entrar agora, depois dessa de metal, 1500 para frente, quando que surgiu, saímos da manual para as elétricas, as primeiras elétricas. Vamos lá. Ó, quem inventou primeiro, né? A gente tem que agradecer os caras aí. A primeira elétrica, ó, Arthur James Arnold, 1889. Olha como está escrito, movida a eletricidade, ou seja, isso aqui devia ser um motor imenso sobre uma bancada, ou seja, a única função, a criação foi fazer um motor mover-se a eletricidade para
girar a broca, vamos dizer assim. Só essa função, ele realizar essa criação, mas praticamente não tinha função nenhuma. Devia ser um trambolho, vamos dizer assim, de forma mais didática. Somente, ó, em 1894, com os irmãos Emil e Carl, registraram a elétrica, olha a diferença, manual, ou seja, eles pegaram um exemplar aqui de quem construiu uma enorme aí, um motor que ficava em cima de uma mesa, por exemplo, de uma bancada, e tentaram reduzir isto para algo manual. Porém, não era deste formato que a gente conhece hoje em dia, ó, tipo pistola, vamos dizer assim. Era uma coisa grande, não dava para se manusear facilmente. Aí que, em 1917, finalmente, nos Estados Unidos, Samuel e Alonzo Decker, olha o Decker, vocês já vão, ó, Black Decker, Samuel Duncan Black, Alonzo Decker, ou seja, Black & Decker, que é a marca que a gente conhece hoje em dia. E realmente, ó, nesta época, eles finalmente, você viu, criaram o motor para girar a broca. Depois reduziram para uma manual, ou seja, era de mão, só que era grande. Para finalmente a Black & Decker criar uma furadeira de mão comercial. Olha aqui, gente. Este era a primeira criação deles na época, ó. Olha o jeitão que era. Depois, o modelo sucessor, ó, já foi mais no estilinho que a gente conhece hoje em dia, ó. Então, isso aí foi depois. O primeiro modelo era mais ou menos esse estilo aqui. Tá vendo, ó, com mandril de 1/4 e um estilo pistola com gatilho, ou seja, esse sistema aqui que a gente conhece. E olha aqui que interessante a outra foto, que ela saiu na revista na época. Aqui, ó, como eles anunciavam. Aqui a furadeira em si, olha lá, eles colocavam uma pistola, ó, The Pistol Grip, ou seja, empunhadura de pistola, trigger switch. Empunhadura de pistola com gatilho, com botão de gatilho. Olha lá, comparação com a pistola. Então essa era a novidade da época. E criaram depois, lembra que aqui é 1/4, ou seja, uma furadeirinha mais fraquinha, vamos dizer assim. Aí já lançaram depois, ó, uma mais bruta, ó. Você vê que tem até o pegador aqui de mão e broca e mandril de meia. Então uma mais robusta, né? Vocês viram então, gente? Que interessante. Que legal essa cronologia rápida que eu fiz aí. Pra gente conhecer, né? Da onde surgiu de forma fácil. Então, vocês viram? Dando início ali na verruma, que o pessoal sabe hoje em dia, né? Manualmente aqui, ou com a extensão, para depois o arco depois e finalmente, olha lá, para quem não sabia, Black & Decker lançar a primeira aí comercial, vamos dizer assim, e no formato que a gente conhece, com gatilho. Ô, gente, quem tá gostando aí, deixa o like para fortalecer o canal. E agora vamos entrar em detalhes. Eu vou mostrar todas as partes dela, explicar o porquê e depois também ela em uso. Vamos lá. Gente, então vamos lá. Falar os nomes das peças por cima. Então, como eu disse anteriormente, isso aqui é um arco de pua. É por isso do nome, arco de pua. Ou seja, esta broca chama pua, hoje conhecida como verruma. Então vamos lá. Partes do corpo aqui. Esta parte, vamos começar pela frente. Aqui, como a gente conhece de mandril, isso aqui é o copo. Deixa eu travar aqui. Isso aqui é o copo, ó. Eu já vou tirar para mostrar ela por inteiro como funciona. Aqui é o mandril. Aqui dentro temos uma pinça, ó.
que é uma mola que tem só a pinça, ó. É isso. Já falando aqui no encaixe, ó. Tá vendo esse formato? É o que vai aqui dentro. E esta pinça, na hora que o copo do mandril desce, ele pressiona isso aqui, ó, e segura a broca ali dentro. É assim que funciona esse tipo de mandril. Você vê como que é um sistema bem mais simples do que o que a gente tem hoje em dia, que são os pinos vão subindo assim de encontro. É uma pinça apenas. Então é isso, ó. Essa parte frontal é o copo, é o mandril. Este modelo possui esta engrenagem aqui, ó. Depois eu vou explicar o porquê. Se você deixar aqui no meio, ó, ela fica travada, ó. Ela não vai para nenhum dos lados. E você pode selecionar para que lado você quer que gira. Eu vou explicar depois o porquê. Aqui, este cabo, ó, ele rotaciona. É encamisado, né? Ou seja, é um ferro por dentro e a madeira por fora. Então ele desliza aqui, porque é onde vai a sua mão. A mão que você vai girar. A parte de cima, olha que interessante também. Eu vou explicar o porquê. É rolamentada. Não é bucha somente que nem esse lado aqui. Ele possui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra vocês enxergarem. Ó, aqui no vão, ó. Acho que não vai dar porque tá engraxado. Agora tá meio escuro. Mas aí possui rolamentos. Ou seja, pra quê? Pra quê? Se fosse bucha, ela só ia dar esse movimento lateral. Aqui você vai apoiado a sua mão, ou até quando é furo. Você apoia a mão quando é furação para baixo. Quando é, sei lá, você vai furar frontalmente, ou seja, um morão de cerca, por exemplo. Você apoia aqui a sua barriga ou seu peito para auxiliar aí no empuxo. Então, ele tem esse rolamento aqui frontal, umas bolinhas que fica nessa parte aqui, ó, nesse copinho. Porque na hora que você empurra essa peça para frente, ele ia raspar no metal. Ele só não raspa porque ele raspa... Ah lá, ele não encosta um ferro no outro, porque dentro tem as esferas. Então isso aqui roda super macio para você pressionar com bastante peso aqui, ó. É por isso desse sistema aqui. E aqui é simplesmente bucha, porque isso aqui você só faz força lateralmente, assim, ó. Não para frente, que nem aquele jeito ali. E vamos também explicar aqui já. Depois vocês veem tudo isso na prática. Por que da engrenagem? Quando você deixa travado assim, você vai lá fazer a furação, você faz esse movimento, certo? Com brocas finas, você deixa travado e vai fazendo isso, tranquilo. Quando é uma broca muito larga, vai dar muita força. Então o que acontece? Você aí, ó, se você fizer uma força para frente e para trás, você tem muita força, né? Nessa posição assim, ó. Agora, para lado, estica sua mão, faz assim para esquerda e para direita. Você não tem força praticamente nenhuma. E é isso que é para isso essa engrenagem. Porque, ó, quando você tá nessa parte do movimento, frente e trás, você tem muita força. Se você, a partir do momento que você chega nessa parte, ó, esse lado esquerdo e direito, ó, você não tem força alguma. Você não conseguiria rotacionar. Para que não aconteça isso, o que eles inventaram isso aí? Você coloca aqui. Então você trabalha apenas na parte que você tem força, ó. Você só fica nessa parte aqui, ó. Desse jeito que eu tô fazendo mesmo. Você só faz a melhor secção aqui do movimento. É por isso desse sistema. Você vê, gente, tem gente que não sabe nem isso para que servia. Então, deixa o likezinho pra gente aí, ajuda nós. Então vamos lá, gente, agora, como eu já expliquei tudo, o porquê de cada parte da ferramenta, vamos colocar ela em prática, vamos fazer alguns testes. Ontem eu fiz um vídeo sobre uma furadeirinha manual, então eu vou tentar replicar as mesmas espessuras de madeira que eu usei MDF e uma madeira em buia de lei
para a gente ver também qual será a reação dela ao manusear uma broca deste diâmetro, que é bem violenta, né, gente, ó. Ah, e vamos lá. Primeiro que eu esqueci de falar aqui sobre a broca em específico. Eu só falei da ferramenta antes de adentrar os testes práticos. Vamos lá. A verruma, né, gente? Como o pessoal aí conhece hoje em dia. Principalmente, já disse sobre o encaixe lá. Você vê, até isso era um formato mais simplório, né, gente? Comparado ao mandril de hoje em dia. Eu vou falar especificamente, lembra que eu falei sobre a fiação? Aqui vai entrar esse ponto. Olha a diferença da fiação. Eu vou até mostrar essa aqui que foi afiada errado, para vocês entenderem. A broca nossa comum hoje em dia de ferro, ela tem uma ponta guia também, só que não tem rosca. E a parte do fio aqui, ó, que vai entrar em contato com a madeira, que nem essa aqui, ó, é pontiaguda, pronto. Olha a diferença dessa pra vocês verem, se vocês vão entender a diferença. Ó, ela não acaba aqui no topo, ó. O topo vem depois desta aba aqui, olha. Olha lá. Tá vendo? Tem essa parte alta aqui. É isso o que eu vou explicar agora. Essa diferença, ó. Essa aqui foi errado, só foi de exemplo. Qual é o diferencial dessa broca? Começando pela ponta, vamos lá. A nossa também tem, só que não, como eu disse, não tem rosca. Isso chama ponta guia. Ela guia já o início do furo para a broca não andar, se ela fosse plana, vamos dizer assim, não escapar de lado. Então ela faz o guio, ela puxa, ela deixa sem escapar a broca. E nesse caso que possui rosca, ela traciona, ela não só deixa escapar de lado, mas como ela tem rosca, a rosca puxa. Ela traciona a broca para dentro da madeira. Então, além de guiar, ela tem essa função. Olha que interessante. Diferente das atuais. É por isso que ela é utilizada com o cabinho aqui. Com os manuais, você faz menos força para fazer o empuxo, empurrar assim, porque ela mesma já se traciona. Primeira coisa é isso. E, gente, por quê? Qual é a função dessa aba aqui? Por que não já entrar direto no corte? Olha que legal isso aí. Para quem já trabalhou com formão vai entender. Quando você quer fazer cavar um pedaço na madeira, primeiro você pega o formão de pé, faz o canal que você vai fazer, depois que você entra com o formão, tirando a madeira interna. Por quê? Aonde você fez aquele risco, vai lascar ali, até ali, não vai passar para lá. Então essa é a função disso. Primeiro entrou a guia. Quando isso aqui começar a chegar na madeira, ele vai fazer espécie, como eu disse, do formão marcando, delimitando a área de corte. Então isso aqui vai fazer um leve canal. Quando a broca aqui entrar com a aresta de corte aqui, quando a madeira quiser lascar, ou seja, sair fora, ela vai lascar até o canal que esta guia lateral delimitou. Olha que interessante, gente. Por isso que tem essa guia. Ela faz o canal e essa parte de dentro vai arrebentando, vai arregaçando a madeira para fora. Olha que legal. E depois pela hélice, né, acaba escapando aqui o excesso. É assim que funciona. Então, dito sobre a broca, dito todos os aspectos aqui sobre o arco de pua, eu tenho certeza que vocês nunca viram isso. Vamos finalmente para o teste prático. E depois eu dou as dicas de manutenção também. Restauração. Vamos lá. E olha, gente, como vão ser os testes? Ontem eu fiz um vídeo super interessante também sobre esta furadeirinha manual que eu tenho desde a infância. E eu esqueci de falar naquele vídeo, ó. Este cabo foi eu que fiz. Como eu fiz? Olha, eu fiz um torninho com motor de tanquinho caseiro aí. Eu tenho o vídeo, eu vou deixar aí também nos comentários para vocês verem. Bem interessante, muito fácil de fazer. Apenas com uma furadeira vocês conseguem realizar ali. Então assista também o da furadeirinha, eu vou deixar aí no card ao final do vídeo e nas descrições. Eu vou utilizar a mesma madeira que eu fiz o teste desta furadeirinha,
que será o quê? Um MDF de 1,5, que é o que é mais utilizado hoje em dia, e uma embuia, uma madeira de lei de praticamente um pouco mais de 2. Farei essas duas furações. Então vou fazer uma visão de cima, que eu acho que é mais interessante para ver o movimento dela inteiro. Então vamos lá. É meio difícil pegar, gente, pela altura, mas eu vou filmar esse primeiro do MDF de cima para vocês verem o movimento total da ferramenta. E o da embuia eu já vou focar direto na broca, bem de perto, para vocês verem como ela age diferente perante as brocas atuais. Como ela adentra a madeira também, né? Então vamos lá, apoio ó, com a mão aqui em cima, que é rolamentado, que vocês lembram. E o cabinho aqui efetua a torção. Como a alavanca, ou seja, aqui é o eixo da máquina, a alavanca é essa distância. Quanto maior, mais longo essa distância, mais força dá para o operador. Cara, é super leve, ó. Tô fazendo força alguma e olha a espessura dessa broca. Já já eu vejo qual é a medida aqui, eu já falo para vocês. Você não faz força nenhuma, olha, de rotação, ó, tô com 2 dedos, ó. Praticamente zero a força, porque a alavanca é grande. É por isso que esse modelo de brocas é muito utilizado em sítio, pessoal que não tem acesso a ferramentas a bateria. É muito utilizado para mourão, essas coisas. E, gente, essa broca já tá, claro, não tá afiada, né? Então, é um teste bem na real mesmo. Ó, cara, não faz força nenhuma. E como tá alto, eu tô com uma posição desfavorável para fazer força para baixo. Ó, acabou lascando pelo peso. Mas é claro, gente, essa broca é feita para madeiras, como eu disse, mourão, madeira de lei, madeira de verdade, não essas porcarias desses MDF, madeirinha colada. Aí ela aconteceu, ó. Com a pressão ela lasca. É esse tipo de madeira que a gente encontra hoje em dia, né? Não precisa nem falar. Então não é adequado, porque furação nesses materiais, quando a furadeira tem regulagem, é boa, rotações altas, é o oposto disso. Isso aqui é baixa rotação e muito torque, que eu falei para vocês, é a força. Então é o oposto para se trabalhar nesses materiais aqui. Alta rotação é o ideal. Então vamos agora para o de embuia. Aí, gente, agora bem próximo ó, a madeira de embuia para vocês verem mesmo a atuação da ponta guia, que é rosqueada, que é roscada, né? Então ela atraciona, e depois a atuação desta aba aí frontal. Então, vamos lá. Tá vendo como que ele traciona, ó? Depois que ele dá o início, ele já puxa. Olha lá o risco, ó, primeiro, ó, antes de entrar o corte. Que eu falei pra vocês, é o canal. Depois que fez o canal, aí a aresta de corte entra em ação. E aqueles, como sempre, né, o cheiro da embuia, pra quem já trabalhou sabe, é um perfume. Olha isso. Olha lá. Nossa, o cheiro disso aqui, cara, é uma maravilha. Pra quem conhece um pouquinho de madeira também, sabe que a embuia é super dura. Então ela acaba lascando um pouco. Mas olha, comparado no MDF que explodiu lá, estourou, olha as duas lascas. Ó, praticamente não lascou, uma leve lascadinha. Como eu disse, né? Madeira, rotação geralmente alta. Mas ó, um furo muito bom. E uma dica rápida, para não lascar,
Usa uma madeira de sacrifício, põe esta em cima e faça a furação, independente do tipo de broca. Como ela está apoiada embaixo, ela não estoura desse jeito. Eu fiz um vídeo também muito interessante, vou deixar aí nos comentários. E vamos fazer mais uma furação aí, só para ver agora o mecanismo em funcionamento, a catraca que eu disse, para mim trabalhar na melhor parte da força aí, que é indo e voltando e não lateralmente. Então, como eu disse, né, aqui eu estaria numa posição ruim, ó, você não tem força nenhuma. Aqui frente e trás sim é uma boa posição. Então só para ver trabalhando, ó. Tá vendo? Só fica no vai e volta, que nem uma catraca mesmo, na chave catraca. É isso aí, gente. Eu não vou furar para não perder o tempo. E vamos lá. Agora a parte de restauração. Gente, eu vou falar algumas coisas amplas e algumas específicas, demonstrando em prática também, porque eu vejo muito pessoal estragando peças. Em geral, uma peça você tem que analisar ela como um todo. Aqui temos duas coisas praticamente: metal e madeira. O que acontece muito que o pessoal erra? A pessoa, por exemplo, sabe trabalhar só com madeira. A pessoa vai lixar isso aqui, vai vernizar, vai ficar como se fosse zero. Aquele verniz espelhado bonito, aquela cor de madeira espetacular. Só que a parte metálica vai ficar enferrujada, daquele aspecto antigo. Então o conjunto vai ser estragado. Por quê? Aqui está as duas madeiras totalmente restauradas e o resto do conjunto não. Então você matou a peça, você estragou. Ela tem que ser por inteiro. Se você vai mexer na madeira, você vai ter que mexer no ferro. Então, entendido isso, que é todo um conjunto, vamos entrar nesse específico. A maioria, ó, das peças, você pode ver que ela tem um tipo de banho, uma tinta, e com o tempo de uso ela foi se desgastando. Olha aqui que é mais visível ainda, ó, como era antigamente mesmo, e as partes que foram lascando. Aqui na mão, ó, nem tem mais de tanto que você põe a mão, tá no ferro bruto. Então esse é um trabalho que não tem como você fazer um restauro de forma fácil. Simplesmente você tem que lavar a peça somente, e tanto é no cabo, porque aí vai ficar apenas um conjunto com o mesmo aspecto. É isso que valoriza a ferramenta. A pessoa quer ver tudo polidinho e tal. Cara, se você tirar isso aqui tudo na escova, por exemplo, você consegue polir lixando se você quiser, deixando espelhado, deixando no ferro cru. Mas novamente, ela vai ter um aspecto de nova, sendo uma peça antiga. Você vai matar a peça, não faça essa besteira. Então o que eu vou fazer nessa peça aqui agora, na prática, para vocês verem? Eu já disse que tem que ser um todo. Eu não vou tirar essas características que mostram a idade da peça, que é um aspecto bonito no geral. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou mexer de manutenção que eu já vi? Aqui a parte traseira, ó, ela é rolamentada. Então aqui eu vou aplicar óleo que ela está seca. Esta parte central, ela está travada, ó. Ó, eu posso segurar pela madeira, o ferro não cai. Isso aqui, ó, é para rotacionar. Aqui é rolamentado, aqui é embuchado, ou seja, é um ferro e essa madeira por fora, somente encamisado, né, que fala. Então, ó, aqui nesse orifício você pinga o óleo, então o óleo vai por dentro, vai se espalhando para os lados. Então eu vou aplicar óleo aqui para destravar. E a parte do copo aqui do mandril, eu já vi que está enferrujado, então a gente vai ali para tirar esta ferrugem da parte interna e também engraxar o mecanismo aqui de catraca, que está seco também. Por isso está fazendo esse barulho até é gostoso de ouvir, né? Aí vai dar uma leve lubrificada nesta área. Então é isso. O resto da peça, somente limpeza. Nada de escovar e polir para não tirar o aspecto original da peça. Então vamos lá para o lixamento.
Aqui, ó, após tirar o copo, né, a capa do mandril, vamos dizer assim, me deparei com a pinça totalmente enferrujada, ó, cheio de fuligem. Aqui também a rosca. Então, são as duas que eu vou tirar aqui com a escova de aço, que eu utilizo muito na oficina. Ó, tá até emperrado aqui pra tirar, ó. Olha o tanto de ferrugem que tem ali. Aí eu vou tirar aqui o excesso, porque é uma parte interna, né? Então não estraga a estética, e sim está apenas melhorando a funcionalidade. Então vamos lá. Aí, ó, tirando bonitinho. Eu uso muito essa escova aqui. Tem que ter no esmeril, viu? Fica o disco principal de corte e essa escova aqui. Aí, ó. É isso aí que eu queria. Ó a ponta. Vamos lá. Ó. Esse lado agora. Peça finalizada. Agora a rosca. Somente a ponta, que é a parte interna. Aí eu liguei a catraca para a diferença, gente. Diferença da onde tira e da onde não. Tá vendo? Se eu fizesse em outra parte da ferramenta, ficaria desse aspecto, polido. Só que aí você mata a peça, né? Aqui é simplesmente para melhorar a eficiência mecânica da ferramenta, não estética. Gente, agora a parte de lubrificação que eu falei, eu vou dar uma entrada breve sobre qual tipo eu usei. Olha aqui, ó, devidamente lubrificado o rolamento. Você vê que não faz nem barulho mais, né? Antes ficava, porque estava seco. E aqui, lembra que estava travado? Eu conseguia segurar a ferramenta com a mão. Olha agora, ó, gira tranquilamente, ó. A ferramenta já não para mais, ó. Antes ela estava travada, parada assim. É focar principalmente não nessa parte aqui, que era aqui. Eu joguei um óleo Singer, óleo de máquina lá, normal. Aqui, ó, lembra que eu falei que tem que ser aqui interna? Qual foi a minha escolha? Como se trata de uma ferramenta antiga e estava emperrado, óleo em geral, você dê a escolha pela viscosidade, ou seja, a espessura dele, começando do mais fino, que é o spray, por exemplo, aqui no caso da WD-40,
depois um óleo fino de máquina, que é o óleo Singer, que é o mais comum que o pessoal tem em casa. Teria um no meio aqui que eu uso, que é óleo de motor. Esse é óleo de câmbio, que é mais grosso ainda. E depois já pula para graxa. Em geral eu uso só esses tipos de óleo. No caso aqui, por exemplo, graxa não daria porque você não tem acesso. O acesso é somente pelo furo, então teria que ser líquido. E como estava emperrado, tem que ser o mais fino deles. E o spray em geral, ele serve mais para desengripar mesmo, já diz o nome. Porque ele vai derreter a graxa antiga que está aqui dentro. Depois sim que você fez vários movimentos aplicando ali, aqui nas extremidades, que derreteu a graxa antiga, aí você entra com um óleo um pouco mais, porque o fino ele praticamente vai limpar somente. Em pouco tempo a madeira vai absorver, porque ele é fino, ou vai escapar. Ele é somente para limpeza praticamente. Depois você vai ter que entrar com óleo Singer, que ele vai conseguir passar aqui no vão entre a madeira e o ferro e vai manter a lubrificação por mais tempo. Então isso foi minha escolha, limpeza, depois lubrificação, e ficou aqui tranquilo. E aqui também o óleozinho Singer já está de bom tamanho. Então essa foi a parte de manutenção. O resto, como eu disse, não alterei nada, somente limpeza. Então olha lá, você mantém a peça original e bem conservada. Se você for estocar por muito tempo, aconselho passar com um paninho, umedece aí com óleo Singer e passa por toda a parte metálica e estoca aí, se der até dentro de um saco plástico, tudo isso. Assim ela nunca vai se alterar mais. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like aí e siga o canal para mais vídeos como esse. Obrigado e até a próxima.